Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo o mangá de One Piece 1075 junto do nosso querido Evandro, junto do Bruno Bandeira, que é a nossa dupla infalível. E bora conferir o que o nosso querido Oda preparou, porque aquele último episódio que a gente teve foi meio mais ou menos, foi meio que um episódio de transição. Agora pode ser que a gente tenha a chegada lá do nosso querido Saturno na ilha Egghead, ou pode ser que a gente já tenha já a saída, ou talvez a gente tenha a revelação do traidor, porque aparentemente tem um traidor entre os clones ali do Vegapunk. Então bora conferir. Lembrando que você já é inscrito no canal, você deixa o like. Se você não é inscrito, você se inscreve. Beleza? Tô cansado, tô com cara de cansado. Tô, porque é sexta-feira. Trabalhei a semana inteira, o bagulho tá embaçado. Mas bora pro vídeo. Preparados, senhoritas e senhores? Então bora conferir o maior mistério do Gorosei revelado. É por isso que o Gorosei queria a Ope no Mi. One Piece 1075, Go! Os Gorosei fazem parte das grandes dúvidas do mundo de One Piece. Se são fortes ou não permanece um grande mistério. Mas além do potencial destrutivo que os anciões parecem carregar, além das suas palavras capazes de apagar ilhas inteiras, existe algo maior ligado a eles: a imortalidade. E esse capítulo deu uma dica muito interessante sobre isso. Os Gorosei foram confirmados como imortais. Mais ainda, Lucci e Kaku se aliando a Luffy tem alguma explicação lógica? Tem sim. Quer saber tudo sobre esses grandes mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Os caras estavam lutando agora e agora estão aliados. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Um capítulo muito interessante de One Piece. Mais um traidor surgindo na área. Mais um. Deixadas aqui e ali. Já temos novos Nakamas confirmados. Kaku e Lucci. Do Luffy. Mais ainda, a parte mais legal, sem dúvidas, desse capítulo é a sua capa misteriosa, que pode nos dar algumas dicas sobre o Gorosei, a imortalidade e por que eles queriam tanto a Ope no Mi. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é da pior geração, já sabe o que fazer. Dispara aquele like pra dar uma força pro vídeo. Agora que você estuda sobre One Piece 1070. A Ope no Mi é a fruta do LOL, né? Vamos lá galera, começar aqui pela nossa história de capa, que eu achei a parte mais interessante de todo esse capítulo. Nela, vemos que o Dr. Vegapunk é convidado a conhecer os 5 anciões, porque ele é respeitado agora como um cientista genial. Os Gorosei são apenas uma silhueta. O que eu achei curioso também aqui é que é dito ter uma audiência entre Vegapunk e o Gorosei, mas o Vegapunk está de costas para o Gorosei. Eu acho que alguém que vai ter uma audiência deveria pelo menos ficar frente a frente com essas pessoas e não de costas para ela. Pode ser apenas para foto? Sim. Pode. O Oda intencionalmente os colocou dessa forma para sugerir que o corpo principal do Vegapunk está sob a influência do Gorosei de alguma forma. Porém a parte mais legal disso tudo, galera, é que os Gorosei parecem ter exatamente as mesmas idades, mesmo né? Um jovem Vegapunk ao seu lado. Isto poderia implicar que sim, eles são imortais, porque Oda deixou uma dica tanto nessas silhuetas: os tons brancos dos seus cabelos e barbas. Coisa que não é costume do autor fazer. Nossa, são imortais? Geralmente são todas pretas. Eu acho que é uma dica potencial, confirmando que sim, a cirurgia perene talvez tenha sido utilizada mais de uma vez. E explicaria por que eles colocaram uma recompensa de 5 bilhões pela Ope no Mi. Pensem bem galera, é a recompensa do Roger e do Barba Branca aproximadamente. Acho que o Gorosei loiro mais jovem pode sim ter substituído alguém que morreu em God Valley. E agora eles querem tornar esse novo Gorosei imortal. Muito legal. Pode ser isso aí para uma futura teoria. É verdade, né? O nosso capítulo começa com Vegapunk e Shaka tentando entrar em contato com Pitágoras, que sofreu aquele atentado no capítulo anterior, mas não consegue obter nenhum tipo de resposta. O Shaka acaba vendo uma sombra, uma silhueta de alguém surgindo no monitor, mas esta mesma sombra acaba destruindo rapidamente
todos os Dendemushi de transmissão, deixando eles completamente no escuro. Nota que todas as vozes do seu fone de ouvido acabaram sumindo, e isso ocorreu porque as comunicações foram cortadas. Então Luffy segue para assistir os monitores com Shaka. As telas ficam pretas e eles não conseguem ver o que está acontecendo. Há mais alguém no laboratório junto deles. Enquanto isso, vemos Eu que vou morrer em tripulação breve? do Luffy acabou se separando em grupos junto dos Pra variar, né? clones do Dr. Vegapunk. Eles são divididos em 4 grupos para procurar Stella Vegapunk, que estava lá com a Bonnie. Temos Nami, Brook e Edson. Nami acaba encontrando um tesouro inteiramente feito de diamantes artificiais. Depois temos Chopper, Robin e Atlas. Eles encontram órgãos artificiais. Tá porra. Sanji, Jinbe e Stussy, que estão andando em uma área de fabricação de armas. E a parte mais interessante aqui não são nem as armas, mas o Sanji querendo que a Stussy o chame de cachorro. Por fim, o Sop, Frank, Lilith e York, eles partem para o local onde Pitágoras acabou sendo atacada. É interessante aqui, galera, ver o potencial da tecnologia do Dr. Vegapunk. Porém, eu vou ser sincero, eu tenho as minhas ressalvas aqui, pois o quanto a tecnologia vai mudar o mundo de One Piece no fim de tudo. Eu tenho um pouco de receio sobre isso, principalmente depois de ver Boruto. Na série do filho do Naruto, a tecnologia dominou a Vila Ninja e ela perdeu totalmente o seu charme, virando uma caricatura. Uma merda! Destoa totalmente da construção daquele mundo. Em One Piece, o mundo em si, ele é um personagem vivo. Tem o charme por trás disso. Ser remoldado, unir um único continente, todas essas coisas são muito legais. Eu só tenho um pouco de medo que, no fim, quem cria diamantes, órgãos artificiais, máquinas de comida infinitas e até sapatos que voam, pode simplesmente sim criar um avião, e assim acaba qualquer era de navegação que possa verdade. no mundo de One Piece. Os piratas serão todos do ar. Enfim, espero que Oda consiga controlar bem o quanto desta tecnologia vai alterar o seu mundo no final. Vemos então que Pitágoras acabou sobrevivendo àquela explosão porque a sua cabeça saltou para fora do corpo a tempo. E acaba nos dizendo algo muito interessante, que não viu ninguém e que eles podem ter cometido um erro de cálculo nos seus projetos. Isso é uma dica muito boa aí sobre o possível traidor, e já vamos discutir isso. Vemos que York encontrou essa Snake perto da área e caminha para tocá-la. Pitágoras alerta para ela parar, mas é tarde demais. Essa Snake transforma York em pedra e Caralho! ataca o restante do grupo, mas eles conseguem pular para uma área inferior do laboratório e assim escapar. A cena muda para a sala de controle. Vemos S-Beer, S-Hawk invadindo o local e atacando a todos, incluindo a Cip-Zero. Luffy e Zoro tem que carregar Lute, Kaku e Shaka para evitar os lasers. Shaka ordena que os serafins parem, mas eles não acatam as suas ordens. Então Shaka nos conta que isto significa que a pessoa que deu a ordem para os serafins atacar deve ser um Vegapunk também. Olha só que legal, temos uma explicação aqui de como funciona essa hierarquia de comandos dos serafins. O Shaka não pode detê-los porque uma ordem de uma pessoa com o mesmo nível de autoridade não funciona. Como as pessoas nos mesmos níveis não podem substituir cada pedido, isto nos deixa algumas possibilidades. Eu acho que pode ser ele. Por ser o Saturno já está presente na ilha. Porém, Saturno já foi mostrado a caminho após o primeiro ato desse traidor. Então eu não acho que ele já tenha chegado tão rapidamente na ilha. Até porque o Kizaru já teria dizimado uma parte da ilha e saberíamos que eles estão no local. Outra coisa é que a ordem dos serafins tem que ser dada pessoalmente. Ordens não podem ser feitas via Dendemushi ou qualquer um dos Vegapunks. Poderia ter emitido a ordem de dentro do laboratório de fase pelas comunicações. Por isso, eles tiveram que sair fisicamente para dar as ordens. Agora, uma outra possibilidade aqui é, já que nenhum outro satélite pode substituir a ordem de outro nesse ponto, Edson é sem dúvidas o único que poderia ordenar os serafins, já que foi ele quem os deteve 2 capítulos. E eu acho que vamos para aquela linha de pensamento que eu acabei citando no vídeo. Então é ele o traidor. Edson pode ser o traidor. Ele foi o último a dar a ordem aos serafins e foi visto pela última vez perto de todos os serafins,
junto de Lilith. Safado! Ele é um dos dois Vegapunks que está tranquilo nesse ponto sem ser atacado. Por sua motivação, é ele quem é o inventivo e gostaria de ficar com o governo sem dúvidas por conta dos recursos. Era ele quem estudava inclusive o crescimento dos serafins e provavelmente seria ele quem os faria atingir o seu potencial máximo. Lembre-se da razão pela qual o Vegapunk se aliou ao governo mundial em primeiro lugar: dinheiro para suas novas invenções. Edson é a personificação real do senso de inventividade do Dr. Vegapunk. E perder o financiamento do governo mundial seria uma ameaça existencial a todo o seu propósito de vida. Agora, a fala de Pitágoras também é muito legal sobre eles terem cometido um erro no seu projeto. E se a Punk Records se tornou algo consciente, uma verdadeira Skynet de One Piece. O Oda, ele é um grande fã de Exterminador do Futuro, inclusive ele tem uma estátua do 800 na sua casa. Então faria muito sentido se fosse esse caso, seria muito legal. Eu acho que o traidor pode acabar indo provavelmente aqui para 3 opções: Stella, Punk Records ou Edson, mais ou menos nessa ordem. Pode ser que o Vegapunk Stella e a Punk Records estejam juntos, Punk Records controlando Stella através da sua antena após o ataque da Bolin. Temos o fator Caribou também, que é uma grande possibilidade. Ele poderia ter corrompido a Punk Records e capturado o Vegapunk, forçado ele ordenar os serafins. Stussy também parece estar envolvido, uma agente tripla talvez, porque ela quer garantir que a fábrica de armas permaneça intacta. Pode acabar havendo aí um acordo com os fuzileiros navais para eles pouparem esse traidor Vegapunk, ou mesmo o Caribou. Quem sabe ele entregando aí os chapéus de palha. Outra parte interessante aqui é que o Vegapunk, ele é um gênio que sabia que seria o alvo e acabou criando um total de 0 backdoors nos seus serafins. E você pensaria que um gênio criaria um monte de sistemas secretos de segurança, ou mesmo métodos para impedir que as suas criações extremamente perigosas se voltassem contra ele. Quem sabe um dispositivo para remover o sangue verde dos serafins e transformá-los em clones híbridos dos Lunarians mais normais. Pelo menos isso, ou quem sabe enfraquecê-los de alguma forma. Ativar mesmo. Nada disso até agora apareceu, e isso é muito legal, pra ser sincero, porque o Vegapunk, ele já demonstrou não pensar muito no futuro, no que ele faz. Um monte de coisa que ele criou, ele fez porque podia, mas ele não parou pra pensar nas implicações e consequências de todas as suas ações. Um exemplo simples: a fruta de Momonosuke, que era imperfeita simplesmente porque era rosa. Caso contrário, se fosse um sucesso, fosse pior, né, mano? E fosse caro e exigisse muito esforço, o Vegapunk, ele poderia simplesmente criar um exército de dragões gigantes que são estupidamente poderosos. Ele nunca considerou o dano que esta fruta, mesmo sendo uma falha por ser rosa, poderia causar. Especialmente se os frutos ainda podem reencarnar em outro lugar. Os serafins e os pacifistas acabam indo para o mesmo caminho. E olha que coisa estranha, né? Ele é amigo pessoal do Dragon, mas continua dando armas terrivelmente poderosas ao governo mundial. Inclusive matou seu amigo Kuma e agora quer matá-lo também. Então Vegapunk é um daqueles gênios que não considera as ramificações do que acaba construindo tanto quanto ele deveria. Essa é a diferença clássica entre inteligência e sabedoria nas estatísticas de um RPG de mesa. Inteligência é ter uma ideia, sabedoria é saber se essa é uma boa ideia. Por fim, o Luffy e o Kaku acordam e dizem ao Luffy e o Zoro que eles deveriam lutar juntos temporariamente para conseguir sobreviver a esta situação. O capítulo finaliza com o Luffy e o Zoro fazendo caretas de nojo a esse pedido. O nojo do Zoro é sem dúvidas uma obra de arte. Todos os fãs, Carrot pra Nakama, Yamato para próximo tripulante, Vivi está voltando, Vegapunk vai entrar no navio, não. Você quem sabe virando na cama, chegou e fala: que tal uma girafa? Vale mencionar que quem é mais antigo em discussões da série na internet, galera, na época que estava saindo o Water 7, grande parte dos fãs estavam clamando ao Kaku ser o controle. É verdade, eu lembro. Exatamente, o Pauli e o Kaku, eles foram definitivamente os favoritos para se juntarem ao bando durante um tempo. O Frank, ele só acabou sendo uma reflexão muito tardia. Nossa, depois.
quando o seu flashback acabou atingindo o seu personagem no ápice dele. Mas é real isso aí, já pediram o Kaku na tripulação. Já pediram. Porém, esqueçam, isso não vai acontecer de forma alguma. O que temos aqui poderia ser então o poder mais perigoso dos mares. Lembram aí dessa citação feita pelo Mihawk lá em Marineford, onde ele disse que o temível poder que o Luffy possui, o mais poderoso dos mares, é o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. É interessante ver. Será, mano? De Nika, onde o Oda pensou na possibilidade de explicar esse poder como sendo Nika o detentor da força de conquistar as pessoas. Mas parece que ele desistiu. Ou talvez não. Não sabemos o que foi usado realmente desses rascunhos. E o Oda pode acabar explicando que existe sim uma origem do maior poder dos mares. Só que aqui com Lucci e Kaku é um pouquinho diferente. Também estamos falando do mesmo governo mundial los da última vez que eles falharam em um trabalho muito importante, que era recuperar as plantas de Pluton. E agora eles não apenas falharam em algo tão grande, senão maior, como também falharam depois de obedecer ordens diretas e envolver um Yonkou sem permissão do alto escalão. Eles sabem que o governo mundial acabou de decidir cortar o próprio Vegapunk. Imagina o que eles fariam com os dois. Vão matar eles. O governo vem para exterminar todos desta ilha, inclusive Lucci e Kaku. Seu cu! E é isso, meus amigos, um capítulo legal, interessante, pra mim a parte mais legal. Legalzinho, né? Dúvidas, legalzinho só. Misteriosa com as silhuetas do Gorosei, mas esses tons brancos mostrando. Legalzinho. Já tinham uma Vamos ver o Bruno. Muito parecida com a atual. É deveras curioso. Vegapunk está jovem ali, vemos que ele envelheceu, mas o Gorosei parece manter a mesma idade. Seriam eles imortais? Será? É bem antiga, inclusive, de por que queriam a Opi Opi no Mi para fazer mais uma cirurgia perene. E Pode ser. Estamos indo aí para esse caminho de confirmar que sim, eles podem ser imortais. E você, o que achou desse capítulo? Deixe seus comentários. Bora conferir o vídeo do Bruno agora. O que vocês acham? Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui. E para finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Luffy e Lucci aliados contra Kizaru e os Serafins. Gorosei revela seu poder. One Piece 1075, Bruno Bandeira. Uma nova aliança extremamente improvável. Olha a roupa desse maluco, filho. Lucci e Kaku querem estar ao lado do Chapéu de Palha para poderem enfrentar as cópias do Shichibukai, que agora mudaram de lado mais uma vez. Quem será que deu essa ordem para eles? Será que realmente foi um traidor? Eu acho que eu já sei a resposta. Galera, capítulo 1075. Quem será? Quem será? Um capítulo um pouquinho menos bombástico, mas tá meio... dessa pegada meio Among Us, onde literalmente qualquer personagem pode acabar rodando do nada, sem nem saber de onde veio o ataque. Isso é verdade. Esse cara é muito provável que a gente já saiba quem seja. A gente viu a silhueta ali, que primeiro pode parecer meio confuso, mas se vocês lembrarem bem, tem tudo, leva muito a crer que a gente já saiba realmente quem seja esse personagem. Lembrando que a gente tá na nossa campanha pra marca de 700 mil inscritos aqui. Brabo! Faltam só 18 mil, né, obviamente, falta bastante, mas estamos chegando lá. Quem sabe ainda no mês de março a gente chega, e tem alguns projetinhos legais aí sendo planejados para serem lançados no próximo mês também. Então fiquem ligados e aproveitem para conferir, se você ainda não é já sou inscrito, doidão. E se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece, galera. Toda semana tem videozinho comentando o mangá, e não só isso, mas também vídeos extras sobre o universo de One Piece aqui, discutindo um pouco mais a fundo a obra, beleza? Vamos lá, galera, a gente começa o capítulo 1075. Essa capa ficou da hora, mano. Capa, que também teve um detalhe bem legal, né? Onde a gente vê o Vegapunk se unindo, na verdade se reunindo, melhor dizendo, com os Gorosei, com a legenda dizendo audiência com os Gorosei, como um cientista respeitado. Antes de eu ver barbas, né? essa legenda, eu fiquei, meu Deus, o Vegapunk era um Gorosei! Na hora, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu tive essa impressão, né? Até porque ele tá totalmente bem trajado ali, completamente condizente com os outros, né? Com os outros Gorosei que também estão em cena ali, que também se vestem muito bem portados. Mas depois que a gente vê a legenda, a gente vê que na verdade ele foi de fato como um cientista. E essa reunião se remete muito provavelmente àquela fala do próprio Gorosei Saturno, quando ele diz que conheceu muito tempo atrás o Vegapunk, e pelo menos uma vez,
na vida e a gente vê qual foi essa circunstância. Ele se conhecendo nesse momento pela primeira vez e não só o Gorosei Saturno, mas todos os Gorosei puderam conhecer o Vegapunk pelo menos uma vez em vida, né? Provavelmente foi depois dessa reunião que o Vegapunk ele começou a trabalhar para o governo. E falando em capa, a gente teve também essa semana a revelação da capa do volume 105 de One Piece, finalmente, onde a gente vê a nova formação dos imperadores. O Luffy, o Bug, o Shanks e o Barba Negra. Muito legal, né? Só que existe um elemento muito específico. A Carrot, do nada. Que foi a Carrot. Ali no meiozinho dos Yonkou, a gente para pra pensar, mas o que ela tá fazendo? Que porra que ela tá fazendo aí? Porque ela é o rei dos Minks atualmente? Não exatamente, galera, mas sim pelo fato dela se remeter a um animal também. Isso porque a capa do volume 105, que mostra essa nova formação dos imperadores, ela se remete também, ela faz um paralelo com o volume 25 entendi. De One Piece, onde a gente também vê essa formação do que viria a ser a formação dos imperadores, só que nessa capa a gente vê um elemento também bastante específico, que foi a cabra do Sengoku ali comendo uns papéis, não parecia ser dinheiro, né? Parecia que a cabra tava comendo uns papéis, e agora, fazendo esse paralelo, a gente vê a capa do volume 105, onde a gente vê a Carrot, que também se remete a um animal ali, já que ela também tem traços animalescos de coelho, ela também ali comendo ali no meio dos imperadores, só pra ter um elemento animalesco ali, né, uma figura que remete a um animal no meio dos imperadores e o paralelo ficar exatamente como era pra ser, né? Então, mais uma vez, galera, desde o volume 25 é muito provável, sim, que o Oda ele já tivesse muito bem planejado essa nova formação dos imperadores, até porque todos esses 4 personagens, eles aparecem desde muito cedo. É verdade. Né? Então acredito eu que, por mais que a obra ela tenha se estendido no grosso da obra como um todo, dá pra dizer, mas ainda assim eu acho que essa formação dos imperadores, ela vem desde muito cedo já pensado pelo Oda. Mas adentrando no capítulo de fato, a gente vê o Shaka, ele preocupado com o que aconteceu com Pitágoras, né? Pitágoras, que foi completamente explodido e a gente não sabia, não fazia a menor ideia do que tinha exatamente acontecido, mas a gente vê o Shaka preocupado e mandando o Dendemushi dele investigar o que aconteceu, né, e mudar ali de localidade, enfim, para ele poder ter alguma noção, né, através dos olhos do Dendemushi do que aconteceu, e a gente vê nesse momento uma sombra parece o Gon, mano, em direção àquele Dendemushi e dando aquele de Hunter x Hunter, né, quase como aquele jump scare na gente, assim, pelo menos na visão do Shaka, como se aquela sombra fosse sair da câmera que ele tava vendo ali. A gente, obviamente, né, tem o Dendemushi sendo completamente obliterado e apagado, né? A câmera não funciona mais e a gente não sabe quem é esse cara a princípio, né? De primeira silhueta ela parece bem esquisita em não entregar nada, mas, galera, quando você olha 2 vezes, é muito claro a quem essa silhueta ela se remete, né? Só a gente voltar alguns poucos capítulos, na verdade não precisa ser nem alguns poucos capítulos, acho que um capítulo atrás, ou 2 capítulos atrás, que a gente já tem uma noção de quem possa ser, né? Tá muito claro quem possa ser esse personagem, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Mais pro final desse vídeo. Safado! Tem coisa pra comentar sobre isso. De qualquer forma, depois que isso acontece, né? Depois do Pitágoras ter sido explodido, depois da câmera do Dendemushi também parar de funcionar, a gente vê o Luffy ele dizendo que não consegue mais ouvir as vozes deles. Essa frase, pela tradução prévia que a gente teve, ficou um pouco contraintuitiva, porque fez parecer que ele estava se referindo ao Vegapunk Shaka, no caso, já que ele se refere ao cara do capacete, mas parece que ele estava, na verdade, chamando o cara do capacete, dizendo pra ele que ele não conseguia mais ouvir as vozes daqueles que, né, teriam sido explodidos, pelo menos o Vegapunk Pitágoras. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tirei disso, né? E o Luffy ele dizendo dessa forma que não consegue mais ouvir as vozes dele, é da hora, né? Pode parecer que ele, na verdade, a voz de todas as coisas. De ouvir as vozes de todas as coisas, ou pelo menos, né, usando o seu hack da observação para conseguir identificar que as vozes do Pitágoras, pelo menos, havia sumido. Só que depois, já avançando um pouquinho o capítulo, a gente vê que ele conversa diretamente com o Vegapunk Shaka e ele diz que os seus fones eles não estavam mais funcionando, ou pelo menos ele assume que eu não quebrei, eu juro que eu não quebrei, ele de repente parou, não, parece que não tá mais funcionando, né? Já na defensiva para não ter que pagar nada. Para se quebrou ele não ter que pagar nada. Mas não, o Luffy ele não chegou
a usar de fato a voz de todas as coisas ou o seu hack da observação para conseguir perceber que a voz do Pitágoras, por exemplo, havia sumido, mas sim que de fato ele tinha sido abatido e que o Dendemushi ele não estava mais funcionando para conseguir fazer a transmissão daquela informação. Então, de fato, foi um problema técnico. Mas aproveitando para discutir um pouco mais sobre isso, né, é importante lembrar que quando é dito que uma voz se apagou, literalmente significa que a pessoa morreu. A pessoa foi realmente de arrasta para cima, foi de base. Não significa só que a pessoa perdeu a sua consciência e por isso a voz dela se apagou. Não, quando a voz da pessoa se apaga, significa literalmente que a pessoa morreu. Faleceu. Tem exemplo dentro da obra que confirma isso, como por exemplo no arco de Dressrosa, que eu já mencionei aqui em outras oportunidades, quando por exemplo o LoL ele foi derrotado e abatido pelo Doflamingo, né, na luta que eles tiveram no 1 contra 1, e ele perdeu a sua consciência e foi levado pelo Doflamingo até o castelo dele. O Luffy ele claramente afirma que a voz do LoL ainda estava presente, ele ainda conseguia ouvir a voz do LoL, ou seja, mesmo ele inconsciente, ele ainda emitia a sua voz, a sua presença, ainda existia um espírito que emanava do seu corpo, e isso foi identificado pelo Luffy, ou seja, o Luffy ele conseguiu confirmar que ele ainda estava vivo, ou seja, quando a voz de alguém se apaga, significa que a pessoa morreu e não que a pessoa estava só inconsciente. Mas é só para fazer um gancho aqui mesmo, né, para esclarecer um pouco esse ponto, mas nesse caso realmente foi um problema técnico por parte ali do Dendemushi que não estava mais funcionando. Seguindo o capítulo, a gente vê diferentes núcleos, né, a gente vê que todo aquele grupão do capítulo passado, todo ele se separou, se fragmentou em mais uma vez, né, o grupo ele finalmente se junta ali pro clímax do arco, mas depois cada um ali vai lutar com o seu pequeno grupinho ou individualmente. Normal, né? Nesse caso, em pequenos núcleos, todos eles para tentar achar o Vegapunk, que o cara, pelo visto, não tem nenhum telefone com ele, né? Não tem nenhum telefone, nenhum Dendemushi, não consegue se comunicar, eles não conseguem contactar o Vegapunk original de jeito nenhum, então eles vão lá e se separam mais uma vez, e a gente agora, nesse capítulo, vê quais são esses diferentes núcleos, né, que estão se formando e que cada um deles, né, vai enfrentar um pacifista diferente, com certeza diferente, ou um grupo de pacifistas diferentes que foram libertados ali, né, que foram, na verdade, liberados pelo Sentomari, que provavelmente também vão obedecer às ordens do governo mundial. A só dica de quem tá aí comandando todos eles. Então a gente vê os diferentes núcleos que foram formados, e o primeiro deles foi o núcleo da Nami, do Brook e do Vegapunk Edson. Não teve muito o que agregar, na verdade, esse pequeno núcleo deles, mas foi a dinâmica da Nami ali querendo, né, roubar as joias pra ela, tipo, todas as joias que ela conseguia ver da ilha, tipo, meu Deus, essas joias... É um pouco nostálgico, né? Porque é uma característica muito única e muito forte da Nami. E a gente vê isso desde o começo da obra. Então é muito legal ver isso de novo, né? Dá até um senso de nostalgia. Seguindo, a gente vê o núcleo do Chopper, da Robin e também do Vegapunk Atlas. Nesse caso, a gente vê eles interagindo com alguns órgãos artificiais que são criados ali para eles conseguirem fazer transplantes, enfim, como um avanço da medicina ali. Repara que cada núcleo aqui conversa com um determinado Mugiwara, né? No caso, o primeiro núcleo, mostrando algumas joias, conversa muito com a Nami. Nesse caso, os órgãos artificiais, eles conversam muito com o Chopper, já que ele fica muito interessado, né, no avanço da medicina por parte do Vegapunk. E depois a gente vê também o núcleo do Sanji, do Jinbe e da Stussy, onde a gente vê o Sanji ele gadando de um nível, galera. Mas de Você pode me chamar de seu cachorro. Da fandom de One Piece, com ele dizendo, ei, Stussy, tu tava lá, né, no chá da mama, tu tava lá, né, na festa da mama e tal, eu lembro de você, pô, aquele dia, né, você lembra de mim? Você lembra de mim? Chegando nela assim, pô, tu lembra que eu tava lá também? Te reparei lá naquele dia. E pede pra ser o cachorro dela. Nossa, e ela ainda falou, não, tudo bem, se você encontrar o Vegapunk Stella pra gente aqui, você pode ser o meu cachorrinho. Meu Deus. Sanji sendo Sanji. Meu Deus. E por último, a gente vê o núcleo do Sop, do Franky e dos Vegapunks York e Lilith. No caso deles, a gente vê algo que interessa ao próprio Franky, né, que foi a Lilith usando uma arma de bolhas capazes de refletir qualquer coisa. Lembrando que a gente viu um dos Vegapunks, não, um dos pacifistas Mark III capítulo passado, usando também através da sua pata, ou através da sua mão, né, no caso aqui ele não tinha pata, através da sua mão um poder de bolhas, que a gente não sabia
sabia se remetia ao poder original do Bartolomeu Kuma, né? Já que ele conseguia Eu acho que não. o poder, na verdade qualquer coisa também, com o poder da sua pata. E nesse caso, Da patinha. algo muito parecido com esse pacifismo 3, só que nesse caso aplicado a uma arma, onde a Lilith diz claramente que é um poder que consegue repelir qualquer coisa. Então será que Qualquer a minha hipótese coisa. de que poderia ser uma bolha criada artificialmente partindo do fenômeno que existe no arquipélago de Sabaody, como eu cogitei, ou será que de fato se remete ao poder original do Bartolomeu Kuma de poder repelir Não qualquer sei. coisa? De qualquer forma, esse é o núcleo que realmente onde a gente vê acontecendo alguma coisa mais impactante, mais relevante de fato para o capítulo, né? Justamente o último núcleo para entrar naquela escada de clímax, e a gente vê ele se deparando finalmente com a cabeça do Pitágoras, que pelo menos estava viva ali, né? Só a cabecinha do Pitágoras separada do corpo dele. E nisso vemos também o Vegapunk da York se deparando com a Mini Hancock. E ela achando que tava tudo bem, decide fazer uns carinhos na cabeça. Ah, que criancinha bonitinha, tá tudo tranquilo. Nossa! Merou ali, meu amigo. Caiu dura feito pedra pro lado. E a gente vê ela com uma reação bem diferente, por exemplo, dos marinheiros que a gente tinha visto alguns meses atrás. E que gerou uma polêmica muito grande por conta, né, da Mini Hancock ela ter uma aparência de criança ou no mínimo pré-adolescente, ali 11, 12 anos, enfim, né? Então é a fofurice. Esquisita, dá pra dizer assim, por parte dos marinheiros, que mais parecia que eles tinham tido uma atração física, uma atração sexual pela reação deles ali com a língua pra fora, com o coração, enfim. Mas é fofurice. O que foi muito diferente do que a gente viu agora com a reação da York, que foi muito mais claramente uma reação de kawaii, de ter achado um fofa, do que realmente ter tido uma atração física pela garota, né? Acredito que isso tenha chegado no editorial da Jump de alguma forma e eles tenham tido, né, uma Pode ser. Vamos tentar então, né, dar uma consertada ali, porque ficou meio esquisito, no mínimo. Ficou um pouco esquisito, por mais que o poder da Hancock, de fato, ela não... Ai. Pode também se remeter à paixão de todas as formas possíveis, como o que a gente viu aqui sendo aplicado nesse caso, com a York ela tendo uma reação de meu Deus, é algo tão fofo, essa garota é tão fofinha, que ela fica suscetível ao poder da Hancock e acaba virando pedra também. O problema foi realmente a reação dos marinheiros, né, no outro capítulo, que parecia a reação clássica de pessoas que eram transformadas em pedra porque sentiam atração sexual pela Hancock original. E não só a Mini Hancock aparece também nesse capítulo, mas a gente vê mais pro final o Luffy e o Zoro se deparando com o Mini Mihawk e o Mini Kuma. E a gente vê ali, obviamente, né, ele já atacando, o Mini Kuma já atacando com seus lasers, os dois, na verdade, atacando com seus lasers e a porra vai toda pro caralho, tudo se explode, a merda vai pro ventilador. E aí a gente vê a grande proposta do Lute e do Kako ao final. A cara do Zoro, mano. Oferecendo uma trégua pra eles e dizendo: se vocês soltarem a gente vai ser de serventia pra vocês, a gente vai poder ajudar vocês. E o melhor de essa proposta foi a reação do Luffy. Que foda, velho. Com aquela cara de enojados que completa também, que complementa ali, ó, a nossa conexão. Vai se fuder, velho. Junto das reações que a gente teve, por exemplo, da Robin, do Sop e não sei de mais de quem, do Frank, do ano, que também tiveram essa mesma reação, né, de essa cara assim que ficou extremamente marcada. E agora a gente soma também essa coleção de figurinhas com a reação do Luffy e do Zoro. Essa foi uma proposta bem ousada, mas que pode muito bem ser que venha a se tornar verdade, porque, meu amigo, se foi feita essa proposta, logo no final de capítulo foi criada a expectativa, e eu acho que o Oda ele vai sim cumprir. A gente vai ver o Lute e o Kako lutando ao lado do Luffy e do Zoro contra os Serafins. Vamos ver. Obviamente, quando a situação ficar ainda mais complicada pro lado deles, ó o homem, do Almirante Kizaru juntamente do Gorosei Saturno, já não estiver na ilha, que a gente vai falar agora sobre isso, e também todos os outros pacifistas Mark III que foram liberados pelo Sentomaru o capítulo passado, né? Agora, vamos conversar sobre quem de fato o traidor. Tudo isso e que tá dando esse comando e tá virando todo contra o bando dos Chapéus de Palha e contra também os clones do Vegapunk. O Shaka, no final desse capítulo, diz
diz que acredita que foi um Vegapunk que deu essa ordem, já que ele não tá conseguindo fazer os serafins cessarem o ataque, então ele acredita que foi um outro clone do Vegapunk que deu esse comando e dessa forma ele não consegue sobrescrever essa ordem para os serafins pararem o ataque. Essa ordem, por si só, foi explicada pra gente, né, que não se pode, vários capítulos atrás, que não se pode sobrepor uma ordem de alguém de mesma autoridade. Ok. Por isso, o Vegapunk Shaka não consegue sobrepor, né, no caso, a ordem de outro clone do Vegapunk também. Essa regra, desde que foi mostrada pra gente com a Stussy não conseguindo sobrepor a ordem do Lute, por exemplo, é uma regra muito cagada, é uma regra muito esquisita que realmente não faz sentido prático nenhum, só gerou problema pelo que a gente viu até hoje, nem deveria existir, porque, como eu falei, quando ela foi esclarecida pra gente, quando ela foi definida... Mas aí cada um ia mandar uma coisa. Cara, duas pessoas do mesmo nível de autoridade lutando juntos ali, dando ordens para, enfim, né, um deles dando uma ordem para os serafins e essa pessoa que deu a ordem ficar incapacitada de dar uma próxima ordem, seja porque foi derrotada, ou seja porque precisou fugir ou fazer alguma outra coisa em algum outro lugar, a outra pessoa de mesmo nível de autoridade não vai poder assumir a responsabilidade de poder comandar os serafins. Então isso não faz sentido nenhum. E não faz mais sentido ainda o clone do Vegapunk, o Shaka, ele cogitar que possa ter sido um outro Vegapunk que tenha dado essa mesma ordem. Isso porque a gente já tinha visto o Vegapunk do Edson, capítulos atrás, ele dar a ordem de cessar ataque, cessar fogo contra os Chapéus de Palha. Então é ele. No caso, os próprios clones do Vegapunk. É ele. Outro clone do Vegapunk, ele conseguiria sobrescrever essa ordem que já tinha sido dada de eles cessarem o ataque. A não ser... Existiria um espaço de tempo onde não pode sobrescrever a ordem de alguém de mesmo nível de autoridade se tiver passado, sei lá, meia hora, porque aí a ordem já fica ali meio cancelada, a ordem de autoridade já fica no automático e você pode... Enfim, muito esquisito, principalmente partindo do maior gênio da humanidade supor que teria sido um outro clone do Vegapunk que teria dado essa ordem. Então, só resta uma única possibilidade, que foi sim o Gorosei Saturno, aquela silhueta, a famosa silhueta Kun, que aparece no começo desse capítulo. Será? Se vocês repararem, lembra muito. De primeira pode parecer confuso, mas se vocês repararem 2 vezes pelo menos, fica muito claro ali o formato da cabeça um pouquinho mais quadrada ali por conta do chapéuzinho. Nossa, eu achei que não tem nada a ver. A parte do cabelo e a parte da barba ali parecer esse formato de arco ali, que lembra claramente o Gorosei Saturno, que já está na ilha de Egghead, sabotando tudo totalmente no modo stealth. Eu acho que não. Bem, muito Among Us toda essa pegada, e isso eu tô gostando, apesar de que... Eu acho que não. Também. Eu ia achar muito legal se a gente tivesse visto de fato o Gorosei Saturno aparecendo junto do Almirante Kizaru e a gente ter essa presença... Será que é ele, mano? Provavelmente vai acontecer, talvez eles se juntem mais uma vez, enfim. Mas se a gente tivesse visto realmente a chegada deles ali e eles dando de fato a ordem depois de já ter visto todos aqueles pacifistas que foram liberados pelo Sentomaru e ter essa... Eu acho que não é ele, não. Ali, essa virada geral de jogo contra o bando dos Chapéus de Palha, e a gente ter essa virada realmente, essa catarse, eu acho que ia ser muito mais impactante. Mas de qualquer forma, o Oda ele escolheu essa pegada meio Among Us e tal, meio stealth, que também tá interessante, também tá dando pra curtir bastante. Obviamente que se é realmente o Gorosei Saturno que está agindo ali por baixo dos panos dentro não da ilha, dá pra saber. a gente pensar que na verdade nunca tenha existido um traidor de fato. Será? Entre os Vegapunks, entre os clones do Vegapunk. Não sei não, hein? Pena, como eu falei semana passada, inclusive, né? Essa pegada de você ter, essa ideia de você ter um traidor entre os clones do Vegapunk é muito criativa, é muito legal e é muito plausível, porque quando você cria clones de si mesmo, cada um deles passa a ter experiências próprias, passa a ter vontades próprias, desenvolver experiências próprias, e isso faz com que eles também possam seguir caminhos próprios. E uma última possibilidade muito remota, mas que vale a pena ser citada aqui também, só porque... Caribou. Né? Nunca se sabe partindo da mente do Oda, vai que também existe uma influência dentro da ilha de Egghead por parte do bando do Barba Negra. Afinal, eles estavam agindo ali, né? Barba Negra? Também, e a gente tem 2 figuras no bando do Barba Negra, um deles que pode se transformar em qualquer pessoa, que é a Catarina Devon, e também um cara que pode se tornar invisível, que é o Shiryu da Chuva. Então será que eles estariam envolvidos
também nessa história toda? Nossa, nada Não a sei, ver. mas eu quis deixar citado aqui pra pelo menos ter um registro, porque vai que acontece com Acho que não. Deixa nos comentários as suas opiniões sobre esse capítulo e sobre tudo que tá acontecendo, né, nesse momento atual do mangá de One Piece. Tamo junto. Confere o meu último vídeo de One Piece que vai aparecer na tela, que é sobre o real motivo dos usuários de Akuma no Mi serem odiados. Pelo mar. Que legal, vale muito a pena vocês conferirem, vai aparecer na tela agora. Vejo vocês na próxima. Tchau. Bom, esses últimos dois mangás foram num ritmo mais lento, mais calmo e tal, tá apresentando algumas coisas aí. Aparentemente, ou é um traidor, eu acho muito difícil essa possibilidade aqui de ser o Saturno, porque, tipo, eu acho que, não sei se foi no mangá passado ou se 2 atrás, mostrou alguém abrindo as portas ali da onde eles estavam e fechando depois. Então, tinha alguém ali dentro sabotando já. Então, não faz sentido. O Saturno já tá ali dentro sabotando. Tipo, eu realmente acredito que não seja ele. Eu acho que é o Erickson, acho que é o nome daquele clone do Vegapunk, que provavelmente tá fazendo todo esse Aue aí. E agora a gente vai ter, talvez, né, a junção de Luffy, Lute, Kaku e Zoro. A gente vai ser da hora ver eles lutando lado a lado, confesso que vai ser legal. E muito provavelmente agora a gente vai ter... Eu não sei se, por exemplo, quem vai ficar, tipo, segurando o Kizaru e o Saturno na ilha de Egghead, muito provavelmente pro Luffy e o Vegapunk sair fora, pode ser que seja o Lute e o nosso querido Kaku. Provavelmente pode ser que a Stussy fique também, fique alguns serafins ali, não sei. Mas pode ser que aconteça isso, porque tem muita gente nesse arco, se a gente for ver, e querendo ou não, eles estão numa ilha que é relativamente pequena, e provavelmente a gente vai ter que ter algum momento que o Luffy vai sair fora. Só que eu não acho que ele vai sair fora vencendo o Kizaru e o Saturno. Então provavelmente eles iam meio que ter que ter uma fuga, mas alguém ia ter que segurar eles ali. Então provavelmente pode ser que seja o Lute e o Kaku. Mas foi um mangazinho mais tranquilo, mostrando ali algumas coisas que pode ser que sejam significativas mais pra frente, como a questão ali de ter órgãos artificiais, parece que tem até diamantes de joias superficiais, tem uma outra parte que faz armas, e a gente tem que lembrar que o Oda ele nunca mostra, tipo, nada por acaso, então pode ser que realmente essas coisas sejam mais importantes para o futuro e já estão sendo mostradas agora para que a gente já tenha ali uma noção do que vai acontecer. Pode ser que provavelmente nos próximos capítulos a gente vai ter alguma briga se iniciando, porque a gente vai ter que realmente descobrir quem é esse traidor. A gente provavelmente também vai ter logo a chegada do Kizaru e do Saturno para a ilha, então muita coisa para acontecer. O Oda tá dando uma enroladinha, mas eu acho que logo a gente vai saber o que finalmente... E aonde que tá o Vegapunk e a Bonnie também, né? Porque a gente tem que ver também todas as memórias do Kuma. A gente tem que ver também o que o Vegapunk tá fazendo. Muita coisa pra gente descobrir, beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link da descrição, o link do nosso querido... Os dois links, né? O link do nosso querido canal Mangá Cave no Bandeira. Se você puder deixar o like no vídeo deles, deixar um like aqui no meu vídeo maior dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar sem sobreviver.